entrou em contato com o ex-presidente Arnaldo Tironi para saber se isso correspondia com a realidade, né? Jornalisticamente, a gente tem o dever de fazer isso para buscar a veracidade dos fatos e não ficar entrando em boatos, muitas vezes infundados, né? Então, a gente como jornalista, né, Fred, tem que buscar na própria fonte, quando é possível, a informação concreta. E, muito gentilmente, o presidente Arnaldo Tironi nos atende ao vivo aqui no Sport 9 para que ele mesmo confirme ou desminta essa possibilidade de se candidatar mais uma vez à presidência do Palmeiras. Boa noite, Tironi. Prazer tê-lo mais uma vez conosco aqui no Sport 9. Tudo bem, Tironi? Tudo bem, Alex. Prazer falar com você aí, a oportunidade de poder te atender, né? Por ser meu amigo da primeira guarda e poder esclarecer um pouquinho as notícias que saíram aí, infundadas, né? Então são notícias infundadas, não tem nada a ver essa informação que desde ontem está pipocando por aí, né, Tironi? Isso aí já é página virada, não, Fred? Alex, você sabe que eu fui presidente em 2011, 2012, né? E a partir daquele momento eu praticamente encerrei a minha participação na diretoria do clube, né? O diretor, porque estou há muito tempo no clube, desde os anos 50, que eu sou sócio, 55, comecei a frequentar em 57, o meu pai tinha 7 anos, né? Então, a minha história no clube é muito longa, né? E eu acho que nesse momento é um momento de ex-presidente ficar no lugar dele, né? É isso. Entendi. O Fred Júnior está com a gente, o ex-presidente do Palmeiras, Arnaldo Tironi. Fred. Primeiro, boa noite ao Tironi, um abração aí ao presidente Tironi. Presidente, você tem ideia? O senhor acredita que seja alguém da situação que lançou esse nome? Porque a gente tem visto o movimento da oposição, é até muito direta, principalmente até depois da entrevista lamentável da presidente Leila Pereira. Você acredita que tem a partir de qual lado essa possibilidade aventada na sua candidatura, presidente Tironi? Eu até nem acho que é alguém do clube, viu, Fred? Pelo momento que o Palmeiras está passando, faz uma semana, né, que nós ganhamos o título do Campeonato Brasileiro, né? Vai fazer amanhã uma semana, mais ou menos, né? Isso, quarta-feira, né? Então, esse momento não é um momento de alguém do clube soltar esse tipo de mentira, né? Porque é uma mentira, né? Deve ter sido algum outro tipo de grupo, eu não sei. Hoje, as pessoas, às vezes, ficam questionando se vai ter algum candidato na próxima eleição. Isso tudo é especulação nesse momento, né, Fred? Você que acompanha muito o clube, você que é muito próximo, e sempre foi do clube, como o Alex também, você que trabalhou muito tempo na Jovem Pan, né, sendo setorista do clube, você conhece tanto a vida política do clube quanto eu, né? Sim. E até realmente o Alex, claro, colocar a informação, mas realmente eu estranhei, até pelo movimento que existe, até pelo que o senhor mesmo disse, que já não é o momento, né, presidente? Não é o momento. Acho que é totalmente fora de propósito. Mesmo que fosse o ano que vem, eu não seria candidato. Não tem cabimento. Não é que eu não possa ser. Claro que eu tenho condições estatutárias, eu poderia até ser, mas não tenho essa disposição. A pessoa precisa estar disposta a ser e precisa ter o momento certo. Não é o momento de eu ser candidato, já passou há muito tempo, né? Eu atendi aquele momento que o Palmeiras me guiou a candidato, que era um momento importante do clube. Então, naquele momento, eu me dispus a concorrer, né? Então, esse momento é totalmente fora. Nós temos outras cabeças no clube que poderão surgir, né? Nesse momento, não é um momento apropriado, porque a presidente atual ela tem 1 ano ainda de mandato e tem condições estatutárias de candidatar novamente. Então, eu acho que não é esse momento. Né? O Palmeiras, esse momento agora, dezembro, é momento de comemorar o nosso título, tá? E não de fomentar a candidatura, na minha opinião, né? O Tironi... Fala, Fred, fala.
Eu quero aproveitar, só fazer duas perguntas para o Tironi, que é importante, até pela participação dele. Presidente Tironi, todo o ex-presidente se torna um membro nato do COF. E tanto o senhor, como o Paulo Nobre, que depois renunciou ao cargo de conselho, mas muitos defendem que ele poderia até, no COF, participar de reunião, e o ex-presidente Mustafa, não comparecem à reunião. O senhor não comparece por motivo, até pelo estresse que houve entre o senhor e Leila Pereira, o senhor se sente constrangido de não estar numa reunião do Conselho de Orientação e Fiscalização, porque, por exemplo, o senhor não participa das reuniões. Eu não participo porque eu acho que, não sinceramente, não preciso participar da reunião nesse momento. Não é necessária a minha presença, entendeu? Não é necessário. Eu acho que não é necessária. E isso é uma coisa facultativa. Você não é obrigado. O ex-presidente, mesmo nato do COP, ele não tem obrigação de ir na reunião do COP. Ele é convidado a ir porque ele é membro nato. Mas eu não preciso me licenciar, pedir licença de não ir à reunião do COP, justificar minha ausência. Então, eu não tenho, nesse momento, eu acho que não é oportuno eu participar da reunião do COP. E uma outra pergunta, que eu trouxe até essa informação aqui no Esporte 9, também nas minhas mídias sociais, tudo, até achando uma forma injusta o que aconteceu. Mas houve um estresse entre o senhor, envolvendo o senhor, seu filho, Lamáquia, marido de Leila Pereira, numa reunião do CT Interativo, e só o seu filho foi para a sindicância. Por exemplo, Lamáquia, que teve o estresse, que é marido de Leila Pereira, e que, até por regimento do clube, poderia ir até a uma comissão de sindicância, só foi o seu filho. O que o senhor achou a respeito? O que o senhor pode falar dessa situação, presidente? Eu lamento, né? A situação que ocorreu foi realmente uma coisa que eu achei que foi um exagero, né? Houve uma interpelação, uma fala do Zé Roberto contra a minha pessoa, que eu achei injusta, né? Eu fui, no final da reunião, as pessoas lá às vezes invertem a história, sabe, o Fred? A história a verdadeira história é uma coisa e aí eles trazem uma outra história. O argumento deles, não sei quem foi que fez o relatório, foi um segurança que não estava presente lá, fez o relatório do que aconteceu, do acontecido no momento. Eles relataram dizendo que nós estávamos chateados, eu, o Luiz Oswaldo Pastore, que é meu amigo de coração desse, eu ia com ele no jogo em 65, a gente ia no Pacaembu, ele e meu irmão, no jogo. Eu tinha 16, 17 anos, a gente ia junto no futebol. Então, desde aquela época lá. Então, a gente é amigo de longa data. O Pastore quis ser candidato a conselheiro há uns anos atrás. Então, ele me pediu, será que você consegue me ajudar a ser conselheiro, ter uma boa votação? Eu falei, pastor, eu acho que dá para você ter uma boa votação. Ele falou, eu quero participar do clube, mas eu também não quero entrar para fazer uma votação, eu quero ter uma boa. E eu ajudei ele na campanha, a gente ajudou, e ele teve uma votação expressiva pelo currículo dele, né? Ele é um cara tem um currículo extenso, né? Mesmo no clube, ele tem uma história muito bacana na época do Juliano, Nelson Duque, ele foi várias vezes diretor administrativo, secretário do clube, ele teve uma participação muito boa naquela época. Até a família dele, o pai dele também era conselheiro, o doutor Oswaldo. O pastor ele tem uma longa data e ama o Palmeiras. Então ele quis voltar agora a ser conselheiro, fez um trabalho muito bonito na campanha e teve 90 votos. Aí ele falou, aí surgiu a oportunidade de ele ser vitalício. Eu falei, é uma eleição difícil, mas eu acho que dá para você ter uma boa votação. Você eleito vitalício, o buraco é mais embaixo. Né? Tem gente que fica 20 anos sem eleger vitalício e não consegue. Não sei se você lembra, o Justo Oswaldo Rossoni, ele ficou 20 anos para ser eleito vitalício e não conseguiu. Na última eleição, uma votação que teve no clube, ele saiu do clube na rua Sul, ali perto da Polícia de Matar, foi assassinado na esquina do McDonald's. Só isso. Então, esse ex-conselheiro foi morto e nunca conseguiu ser vitalício do clube. Então, é uma eleição eu acho a mais importante, mais difícil hoje em dia. Claro que para ser presidente do clube é muito difícil, mas ser eleito vitalício é muito difícil. E o pastor teve uma votação, 120 votos, mais ou menos, que ele teve.
E ele ficou muito feliz, né, o Alex? Ele ficou muito feliz no momento e ele falou para nós, olha, vamos lá na pista para dar um abraço em todo mundo. E meu filho, naquele dia, como eu estava no rodízio, ele foi com o carro dele e me levou no clube, depois a gente ia sair para comer alguma coisa, né? E aí ele foi me acompanhando, né? Me acompanhou lá e estava lá na hora, né? Estava lá na hora. Como tinha outros conselheiros, um parente também, não era só eu, não era só o Tirone que estava com o filho, tinha outros, 2 ou 3 conselheiros estavam acompanhados de familiares também, né? Então, o meu filho subiu junto. E aí, rapidamente, a gente ficou lá 15, 20 minutos, cumprimentamos algumas pessoas, o pastor cumprimentou algumas pessoas lá, e na hora de ir embora, eu falei, eu vou despedir com um querido amigo meu, que foi candidato a vitalício e conseguiu se eleger no dia. Fui lá despedir na mesa, e na mesa tinha alguns companheiros sentados. E eu vi que estava lá, na hora que eu vi, o Zé Roberto estava de costas, né? E realmente ele não gostou que eu cumprimentei ele e começou a falar algumas coisas, a tentar me ofender, e eu não retruquei, sabe? Não retruquei, eu só ouvi, falei, calma, calma. E foi essa a verdade. Em uma hora lá, ele se exaltou e levantou, acho que tentou virar para tentar me dar um tapa, né? Mas ele não aconteceu nada. Ele só tentou levantar. Foi aí que o Guilherme estava atrás de mim, o pai dele sendo agressivo, sendo xingado, ele também quis me defender. O que o Guilherme fez foi devolveu o que o seu José Roberto estava falando para mim. Foi só isso que aconteceu. Aí relataram uma história que o pastor estava chateado, e nós estávamos chateados que o pastor não tinha sido eleito, era ao contrário. O pastor teve, na primeira eleição de vitalício, tem 119 votos, que teve, não 120, 119, é uma baita votação. Ele não entrou por 10 votos, 11 votos, sendo que faltou muitas pessoas que queriam votar nele. Então, para ele, foi uma noite feliz, sabe? Ninguém estava chateado. Mas no relatório que fizeram contra o meu filho, relataram isso, que ele estava nervoso, que o Guilherme entrou lá nervoso, furioso, agredindo o marido da Leila, né, o Roberto. Então, foi isso que aconteceu. Ele foi suspenso, uma suspensão de 1 ano, que eu achei um absurdo, mesmo a gente mesmo fazendo a defesa, e o relatório também era um relatório que não era, que não dizia o que tinha acontecido, né? Então, eu achei uma coisa um pouco exagerada, mas tudo bem. Isso aí eu já deixei passar. Não tem nenhum tipo de problema nesse momento. Foi isso que aconteceu. Ô, Tironi, eu sei que você já falou em alguns momentos, né, sobre esse assunto, mas tem muitos torcedores do Palmeiras que ainda guardam na memória uma certa frustração, uma certa tristeza e alguns até uma certa indignação por aquela cena, né, no dia seguinte do rebaixamento do Palmeiras, quando você foi flagrado na praia. E eu acho que sempre é legal você ter a oportunidade de se explicar, porque eu já sei da explicação, você já conversou comigo sobre isso, mas o público muitas vezes não ouviu, né, a sua explicação. Muitas vezes, quando você explicou, as pessoas que ouvem agora não ouviram em outras oportunidades, e talvez seja bacana você falar, para não passar uma imagem de descaso, né, de um presidente que acabou de ser rebaixado e foi curtir na praia um dia de sol. Né? Então, eu sei que não foi isso, mas fale para aqueles palmeirenses que ficaram bravos com você por terem te visto na praia do Rio de Janeiro, quando o Palmeiras foi rebaixado. O que aconteceu naquele momento, Tironi? O que aconteceu naquele momento foi o seguinte, Alex, você sabe que eu nunca me esconder, e eu acompanhei o Palmeiras até o último minuto do meu mandato. Nunca me escondi, nunca deixei ele no clube, nunca deixei de conversar com nenhum tipo de torcedor, nunca me escondi de torcida na familiar. Não é que eu não tenha receio, claro que eu tenho, pode acontecer alguma coisa, mas eu nunca fui um cara de me esconder. Eu sou um cara que eu nunca disse com segurança no clube. Eu tinha um motorista, que era um Marcão, que era um segurança do clube, mas ele dirigia o carro, que era o carro do patrocinador da Kia. Nesse dia do jogo, Palmeiras do Flamengo,
Palmeiras estava para ser rebaixado, né? Mas dependia desse jogo. Então eu resolvi ir no corredor. A gente saiu de São Paulo de manhã no domingo com o motorista, eu motorista, e aquela torcedora, a Lucia, você lembra dela? Lembro. Ela foi comigo no carro, ela pediu uma carona, e nós fomos para o Rio de Janeiro. Chegando lá, o Palmeiras quase fez um gol com o lançamento do Bruno Lisboa. Lembra que o Bruno Lisboa lançou uma bola e o Marcolete chutou, a bola passou raspando atrás. Em seguida, o Flamengo, com o Wagner Love, fez um gol e o Palmeiras foi rebaixado. Nesse dia, eu estava com a minha pressão a 19, 20. Já vinha com a minha pressão alta há muito tempo. Tanto que eu andava com aquele aparelhinho de medir pressão, o médico tinha me dado. Eu tomava remédio, eu tomava 2 remédios por dia, não um, para poder controlar minha pressão. Nesse dia, eu voltaria para São Paulo com a delegação. Eu fui de carro e voltaria com a delegação para São Paulo. Mas, como era um feriado, que era, eu acho que na Consciência Negra, tinha um feriado no Rio de Janeiro. Não, era feriado em São Paulo. E aí eu tinha uma reunião no Rio de Janeiro, na sexta-feira, isso era domingo à noite. Eu teria que voltar para São Paulo, e na terça de manhã pegar o avião e ir para o Rio, quer dizer, eu falei, bom, se eu estou redondo, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para a pessoa, que era uma reunião na Globo, tá? Tem uma reunião na Globo, então para ver se eles podem receber amanhã. Em vez de eu ir na terça, eu vou na segunda, eu economizo passagem de avião, inclusive. Eu pensei nisso no momento, sabe? Eu economizo uma passagem de avião, vou de carro e volto de carro, já estou com o carro aqui. Então eu dispensei o motorista, o Marcos, que botou o ônibus, e eu fui dirigindo para o Rio. No Rio, a minha mulher me ligou, estava preocupada, o Palmeiras tinha sido rebaixado. Eu tinha dado uma entrevista para o PVC, inclusive para o Fred, eu dei uma entrevista para o Fred também. E o que aconteceu? Eu dormi no Rio, fui para o quarto, chateado, comi um sanduíche no quarto e dormi. No dia seguinte, acordei umas 8h30 da manhã, nem dormi direito. Eu fui medir a minha pressão e estava quase 20. Aí eu liguei para o meu médico. Falei, olha, o Fred, era o seu xará, o Frederico Carbone. Eu falei, Frederico, se quiser você pode perguntar para ele se não foi a verdade. Eu falei, Frederico, estou com a pressão 20. Meu. Ele falou, nossa, você já tomou remédio? Eu falei, tomei. Onde você está? Eu estou no Rio. Ah, é? Então toma mais um remédio. O que você está fazendo no Rio? Eu falei, vou numa reunião agora, 2 horas. Ele falou, tá bom, mas onde você está? Eu falei, estou em Ipanema. Ele falou, então toma um banho de mar. E agora eu vou te contar uma coisa que você é culpado, Fred. Sim. Você é culpado desse negócio. Por quê? Quando eu fui para a praia... Já sei. Você sabe disso. Quando eu fui para a praia tomar banho de mar, você me ligou. Você me ligou e eu atendi o telefone. E eu fiquei conversando com você. Você sabe, dei uma entrevista com você. Não sei se a minha memória está correta, mas eu acho que eu estava falando com você. Ou não? Estava mandando mensagem, Tirone. Você foi pagando a foto mandando mensagem. Não. Eu falei com você ou com algum outro repórter. Na Folha você disse que era comigo, Tirone. Quando você depois entrevistou na época, você citou, eu estava falando com os colegas de vocês, que é o Fred Júnior. Até na Folha de São Paulo. Tem guardado, viu, Tirone? Não, então pode ser que eu estava com a cabeça tão quente, Fred. E na hora eu estava dando uma entrevista para alguém. Eu nunca deixei de atender nenhum de vocês. Isso é verdade. Nunca deixei de atender. Então, assim, eu sentei na barraca 1 minuto, numa barraca ali do hotel, sentei para dar uma entrevista. Eu ia tomar um banho de manhã, eu não gosto de tomar sol. Quando eu era jovem, eu ficava o dia inteiro na praia. Tomava muito sol. Depois eu peguei alergia a sol. Eu tinha uma irritação. Então, eu não fico no sol. Eu não gosto de praia. Eu não gosto de praia. Aquele dia, aconteceu isso. Foi um erro. Um erro, não. Foi um descuido meu. Foi um descuido, mas eu tinha um motivo. Eu não estava no Rio de Janeiro me divertindo, tomando cerveja no boteco, escutando música, ou aproveitando o Rio de Janeiro. Primeiro que eu não gosto de praia. Eu fui lá porque eu tentei economizar uma passagem de Rio na sexta-feira, economizar um dia. Eu tinha que estar em São Paulo, eu não tinha que estar lá no Rio de Janeiro. Tem que
está em São Paulo. Então, eu falei, eu vou aproveitar que eu já estou em Volta Redonda, 1h30 até o Rio de Janeiro, e eu durmo lá, amanhã eu vou na reunião e volto, acabou, não preciso ir na sexta-feira. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Infelizmente, aconteceu isso, mas eu não. Naquele momento, Fred, não tinha mais o que fazer. O Palmeiras já tinha sido rebaixado. O que o Tirone ia fazer? Matar? Não dá. Entendeu? Não dá. O que aconteceu? Eu fiz de tudo. O time, quando está para cair, não tem jeito. Aquele ano, 2012, o Fluminense foi campeão em Araraquara. O Barcos fez um gol, estava empatado, o Fred fez um gol, ganhou, o Fluminense foi campeão brasileiro, está lembrado? Sim. 2012. Ele caiu em 2013, para a segunda divisão. O Fluminense caiu em 2013 para a segunda divisão. Ele só não caiu porque a Portuguesa fez colocou o jogador regular no jogo e perdeu os pontos. O Fluminense ficou uma semana na segunda divisão. Então, ir para a segunda divisão é uma regra do jogo. É claro que nenhum time quer ir para a segunda divisão. Isso é uma coisa inconcebível. O Palmeiras caiu 2 vezes, concorda? Caiu 2 vezes. Mas não foi por falta de esforço nosso. Tanto que foi uma coisa que a gente foi do céu para o inferno num minuto. Nós somos campeão da Copa do Brasil, caímos para a segunda divisão no mesmo ano. Quer dizer, uma coisa... foi um fato, sabe, muito constrangedor para mim, né? A gente comemorou a Copa do Brasil e está em segunda divisão, quer dizer. Mas eu sei onde eu errei, onde eu acertei, e ninguém acerta tudo, nenhum presidente acerta tudo, porque não é tão fácil você sentar na cadeira de presidente. Então, naquele momento, eu assumi meu mandato e um sacrifício. O Palmeiras estava numa situação difícil. Nós não tínhamos estádio, certo? Nós não tínhamos muitas coisas que as pessoas também falam que quando o meu sucessor também falou a mesma coisa, eu também assumi na mesma situação que ele assumiu. Ele fala que ele assumiu as receitas antecipadas, eu também assumi com receita antecipada. Porque como é que faz para pagar a conta? Como é que você faz para pagar uma conta se você não tem o dinheiro no caixa? Você vai no banco, você pega o dinheiro emprestado ou você antecipa com o recebível que você tem. O que nós fazíamos. Então, o Palmeiras, quando eu assumi, tinha um passivo vencido, Fred. Viu, Alex? É. O Palmeiras tinha um passivo vencido alto e tinha um a curto prazo, que era em um ano, também alto. Então, nós fizemos um milagre naquele momento. Tá certo que teve algumas receitas novas, mas nós fizemos um milagre, entendeu? Então, o que eu fiz naquele momento é o que eu poderia fazer. Eu tive 2 anos de mandato, e 2 anos de mandato você não faz nada, porque você demora um ano mais ou menos para você entender como é que faz as coisas. Apesar de eu participar do COP 10 anos, né? Eu sabia tudo do clube. E 10 anos no COP como relator, então eu sabia toda a situação. E o Palmeiras estava num momento difícil, sem areia, sem o estádio. Você não dormir na sua casa é muito difícil. Você dormir num lugar que está sendo inteirinho reformado, você não dorme direito. Então o Palmeiras não tinha um estádio. E jogar o estádio da Portuguesa, que não é o nosso estádio. Jogar em Barueri, em Araraquara, era difícil. E o Palmeiras não tinha caixa para contratar jogador, estava sem dinheiro. Então foi 2 anos muito sacrificantes para mim, e eu acho que eu dei o meu melhor. Se não deu certo ou não, aí não dependeu só de mim. Eu fiz o possível para poder fazer um trabalho pelo menos razoável.